Graça e paz do Senhor. Tudo bem, irmãos? Parece que estamos tendo à noite aqui uma série chamada Andando com Jesus. É isso? Eu lembro de uma música que a gente cantava lá em Moçambique, que falava que andar com Jesus é bom. Vou andar com Ele, vou sentar com Ele, vou dormir com Ele e levantar com Ele. Quem dera que fosse assim mesmo. Porque às vezes a gente esquece. A gente vive a nossa vida e convida Jesus somente para alguns momentos fazer parte dela. Mas que a graça de Deus nos cubra e a gente de fato consiga viver uma vida intensa com Jesus. Amém? Eu queria pedir para vocês abrirem as Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Eu escolhi esse discurso de Jesus para falar sobre a caminhada com Ele. Mas é interessante que a gente está lendo os Evangelhos, né? Aqui na comunidade. Muitas pessoas estão participando dessa leitura diária dos Evangelhos. Eu também estou fazendo isso, eu não estou conseguindo seguir o aplicativo, fazer aquele plano de leitura bonitinha, mas eu estou fazendo a minha maneira, a leitura e o estudo dos Evangelhos. E uma coisa interessante que eu percebi é que a maioria dos milagres que Jesus fazia, ele pedia para ninguém contar o que tinha acontecido ali. Quando ele curou o leproso, falou, olha, não conta a ninguém. E o leproso saiu propalando para todo mundo. Todas as curas miraculosas que ele fez, fala assim, olha, ele advertia severamente para não contar para ninguém. No entanto, as pessoas não se continham e começou-se a divulgar a fama de Jesus por toda a redondeza. Mas Jesus, ele fugia da popularidade. Tão diferente, né, dos líderes, da maioria dos líderes de hoje em dia, mesmo no meio cristão, que são valorizados pelo número de seguidores que tem nas redes sociais, pelo número de palestras que dá, pelo tanto de livros que já escreveu. Jesus, ele fugia da popularidade. E eu fiquei pensando, quando eu estava lendo esse texto que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, eu acredito que o maior motivo que Jesus fugia da popularidade, chegou até alguns momentos que disse que isso atrapalhou o fluxo normal do ministério dele, porque ele já não podia entrar numa cidade de maneira pública. Ele ficava em lugares ermos. E algumas pessoas que descobriam onde ele estava iam lá ter com ele. Então, atrapalhou o fluxo normal do ministério de Jesus, a popularidade dele. Mas eu acredito que ele se recusava a ser uma figura popular, porque Jesus ele não queria ser conhecido pela sua fama. Ele queria ser conhecido pela sua essência, por quem ele era. Ele não queria ser um cara famoso, procurado, admirado, desejado das pessoas. Ele queria simplesmente ser conhecido. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Eu quero ler o capítulo 6, a partir do verso 24, que fala dessa multidão que comprimia Jesus, que seguia Jesus, que procurava Jesus. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós não me procurais, porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Eu quero que vocês percebam que logo anterior a esse discurso que Jesus está dando aqui, aconteceu aquela miraculosa multiplicação de pães e peixes. E foi essa mesma multidão que participou daquele momento da distribuição dos pães, que comeram e se fartaram, que estavam procurando Jesus, seguindo Jesus.
E Jesus desnuda a intenção do coração deles, dizendo: olha, vocês não estão me procurando por causa dos sinais. Os sinais é uma forma de testemunho. Foi para Jesus e é para a igreja também. Os sinais são para trazer credibilidade à obra de Deus. Jesus uma vez falou: se vocês não creem em mim, creiam nas obras que eu faço, nos sinais. Os sinais testificam. Então, buscar os sinais é uma maneira de buscar o sobrenatural, de buscar transcendência, de buscar espiritualidade. Mas eles não estavam ali para isso. A maioria daquela multidão estava ali simplesmente porque comeu do pão e se fartou. Isso fala de uma satisfação imediata, natural, terrena, não espiritual, transcendental, eterna. E aí eu quero perguntar para vocês, eu quero que a gente reflita aqui essa noite. Por que estamos andando com Jesus? Nós estamos em busca das riquezas espirituais. Nós estamos querendo que os sinais nos sigam. Nós estamos querendo manifestar a glória de Deus através do nosso relacionamento com Ele. Nós queremos que milagres aconteçam em nós e através da nossa vida? Ou nós estamos simplesmente procurando conforto, comodidade, religiosidade, um costume bom, uma boa ética? Está no meio de um povo que tem uma educação boa, me trata bem, no lugar onde eu sou recebido, onde eu sou acolhido, onde eu sou ajudado, onde eu sou abraçado, onde as pessoas se importam, oram por mim, cuidam de mim. Quais são os nossos reais interesses em andar com Jesus? Hoje em dia tem sido propagado um evangelho de uma graça barata, de uma hipergraça, com promessas vazias de prosperidade, de saúde, de riqueza, de sucesso, até de fama. Mas eu quero que vocês lembrem que Jesus ele fugia da popularidade. Ele não estava nem aí para a fama. Prosperidade, saúde, essas coisas podem acompanhar a vida do cristão. Mas não é uma prerrogativa para se tornar cristão, para ser cristão. A vida cristã, ela exige renúncia. Jesus falou que quem quer vir após mim, ou seja, andar comigo, me seguir, caminhar do meu lado, andar no mesmo ritmo que eu ando, ter a minha companhia, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O evangelho, ele é desconfortável. Ele exige renúncia. Ele exige entrega. Ele exige humilhação para vir o crescimento. E a maioria das vezes a gente não quer isso. A gente quer ser bem acolhido, bem honrado, bem reconhecido, bem honrado. A gente quer receber e pouco dar. A primeira coisa que Jesus fez foi desnudar o coração, a motivação daquela multidão. Depois ele fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? A segunda pergunta errada da multidão: o que faremos para realizar as obras de Deus? A resposta de Jesus foi: crer naquele que por ele foi enviado. Que obra é essa? Não é obra nenhuma. É simplesmente crer. A obra de Deus, ela começa no nosso interior. É uma obra interna. Não tem a ver com aquilo que nós fazemos para Ele.
tem a ver com a maneira que nós reconhecemos Ele, que nós nos relacionamos com Ele. Tem a ver com o tanto que a gente conhece da pessoa dele e não com aquilo que a gente faz. E muita gente confunde porque vê na igreja, puxa, eu quero participar também de alguma coisa, eu quero servir, eu quero ir lá na frente, levar ceia, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero recepcionar pessoas, eu quero fazer alguma coisa. Mas o serviço não autentica o nosso relacionamento com Deus. Ele precisa só ser consequência, ser fruto do nosso relacionamento com Deus. Não pode ser a primeira coisa que deve ser buscada. Crer precede o fazer. Alimentar nossa própria fé em Jesus é muito mais importante do que fazer coisas para Jesus. Sabe, eu lembro, no tempo que nós moramos lá em Moçambique, nós tivemos oportunidade de presenciar, de participar e de receber milagres de Deus. Milagres instantâneos de cura, milagres de multiplicação, milagres de multiplicação de combustível, sabe? Tem situações assim que são inusitadas, que eu acho que se fosse outra pessoa me contando, eu nem sei se eu acreditaria. Aconteceu isso mesmo, mas aconteceu, eu estava lá, eu participei, foi comigo. E eu sei que a maioria desses milagres que aconteceram não teve a ver conosco, teve a ver com ele. Teve a ver com o que ele estava fazendo e com o que ele queria fazer naquele lugar. Não foi a minha unção, meu poder, a minha oração, nem a de nenhum outro missionário ou obreiro local que fez aqueles milagres acontecerem. Foi Jesus. Mas, relembrando agora quem eu era antes de ir para Moçambique e quem eu sou hoje, eu posso dizer com certeza para vocês que a maior obra que foi realizada foi na minha própria vida. Se perguntar o que é que você fez lá, eu vou listar algumas coisas que eu fiz. Mas o maior milagre que ele fez foi uma mudança interior, que não poderia vir de outra forma, a não ser estando lá, vivenciando o que eu vivenciei e voltando da maneira que eu voltei. E sendo quem eu sou hoje. E eu quero dizer para vocês que isso tem muito a ver com sofrimento. Não tem a ver com sucesso. Não tem a ver com fama. Não tem a ver com prosperidade, tem a ver com perda, tem a ver com luta, tem a ver com muita dificuldade. Mas eu posso dizer, de forma garantida, que eu sou uma pessoa melhor hoje. Eu ando com Jesus mais de perto hoje do que eu andava na época que eu estava em alta, porque teve uma época que eu estava em alta, gente. Então eu quero chamar vocês a atenção para esse andar com Jesus no anonimato, o andar com Jesus no sofrimento, o andar com Jesus em circunstâncias que são contrárias à nossa vontade. A conversa continua. Então eles disseram: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Que sinal fazes para que vejamos e creiamos? Às vezes, nós queremos que Jesus prove que vale a pena a gente andar com Ele. Senhor, olha como a minha vida está. Olha o que está acontecendo comigo, Senhor. Será que o Senhor não está vendo? Senhor, se o Senhor fizer isso, aí eu vou fazer isso, isso e mais isso. Queridos, Deus, Ele já fez, Ele já deu, Ele já providenciou, Ele já abriu o caminho. Tudo que nós façamos, como foi cantado aqui, tudo que nós temos para oferecer ainda é pouco para aquilo que Ele já nos deu. Ele não precisa provar coisa alguma. Ele não nos deve nada. Ele não tem obrigação de nos dar coisa alguma. Mesmo assim, pela graça e pela misericórdia dele, Ele dá.
Ele falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Você sabe o que é ter paz em meio à tribulação? Fazer as coisas com segurança, com um norte, com um senso, porque você sabe onde que você vai chegar. Mesmo que o percurso seja difícil. Como o Flávio falou aqui, às vezes a caminhada cristã é uma caminhada na montanha. Passa por terrenos arenosos, por cachoeiras, por rios, por lugares íngremes, por pedras. Mas você tem um alvo. Você sabe onde você quer chegar. Então isso vai te munir, vai te dar força para continuar seguindo. Tem uma coisa engraçada que aconteceu com a gente essa semana. Eu estava até comentando com a Lau. O meu esposo recebeu uma mensagem dizendo assim, Lucinei Gomes, por favor, eu depositei um Pix, eu mandei um Pix na sua conta por engano. Você pode, por gentileza, me devolver o dinheiro? Aí ele falou, é golpe, né, gente? A gente está cansado de ver um tanto de golpe, você é mais um, está mandando devolver um dinheiro. Aí ele falou, tá, pode deixar, vou devolver sim, viu? Quanto que você quer? Aí foi assim, dando umas respostas de desdém. E aí eu falei, peraí, vê primeiro se for verdade. Aí ele olhou lá na conta que ele movimenta, falou, não, normal, não tem dinheiro, não chegou o Pix de ninguém não. Aí ele falou, aí a pessoa do outro lado lá falou, olha, eu estou aqui, prestei queixa à polícia e tal, e foi dando alguns dados dele, que segundo ela, tinha sido puxado lá pela polícia. Você já morou no endereço tal, ou no endereço tal, seu nome é tal, e deu o nome completo e tal. Aí ele falou, olha só, eles têm até um banco de dados, gente, da gente. E aí falou, tá, pode vir, então vem com polícia, vem em qualquer um desses endereços aí que você falou, pode vir, que você vai me encontrar em qualquer um. E aí depois ele lembrou que ele tinha uma conta salário também, que há 3 anos atrás, em uma escola que ele trabalhou, que estava lá desativada, mas que continua lá. Não está sendo movimentada, mas está lá. Quando ele olhou, tinha lá 25 mil reais na conta. Aí ele falou, parece que foi mesmo, não é que é verdade? A mulher acho que é lá de São Paulo, né, Dê? Aí tá lá e ele falou, gente, aí? Ele olhou para mim e eu falei, uai, é verdade, né? Então devolve. Aí na mesma hora a gente falou, olha, realmente eu constatei aqui uma conta que eu não movimento, entrou um valor. Aí eu, por favor, moço, você pode, a minha chave é essa. Aí agradeceu demais, Deus te abençoe, muito obrigado pela sua honestidade, não é qualquer um que faz isso hoje, papapá. Devolveu na mesma hora. Ele até brincou, não tem aquele filme lá do Alto da Compadecida? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Mas, gente, não é nosso. E aí? Ia dar para resolver um monte de coisa. Não é nosso. Quanta gente passa Pix errado e outros não devolvem e fala assim, se vira. E aí? Não é nosso. A gente sabe onde que a gente quer chegar. Esses percalços não podem distrair a gente, reter a gente. Será que temos a mesma disposição de permanecer fiéis quando a provisão não chega? Quando a resposta de oração parece ser um silêncio ensurdecedor, parece que Deus nem te ouve. Quando a doença bate a porta, quando a adversidade, a dificuldade chega, a gente tem a mesma disposição de reconhecer que andar com Jesus é bom. E aí eles ainda falam, olha, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão de comer, pão do céu. E aí Jesus dá uma resposta interessante, prestem bem atenção. Ele diz assim, em verdade vos digo, não foi Moisés
quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Quantas vezes estamos na igreja, mas a gente tem uma visão distorcida. Uma visão de pessoas. E não da grandiosidade, da soberania de Deus conduzindo a nossa vida. Tudo está relativo a pessoas. Colocamos os nossos olhos e a nossa expectativa em pessoas. O nosso reconhecimento em pessoas, sejam coisas ruins ou coisas boas. Eu queria muito fazer parte desse grupo de louvor aqui, mas o Rodrigo nunca me chama. Eu queria servir no diaconato, mas o líder do diaconato, não sei, eu não acho ele muito simpático comigo. Então, pessoas. Sempre a gente desvia o nosso trajeto. Se alguma coisa não deu certo, a culpa ou a responsabilidade foi de alguém. O verdadeiro pão é meu Pai quem vos dá. A nossa visão precisa estar em Deus. A nossa expectativa precisa estar em Deus. O nosso reconhecimento das bênçãos precisa estar em Deus. É Ele quem dá, é Ele quem tira. É Ele quem faz a ferida e é Ele quem cura a ferida. Eu lembro da história de Jó. Jó passou por tantas tribulações e a gente lendo o livro, a história de Jó, sabe muito bem que foi o próprio Satanás que foi diante de Deus e pediu autorização para tocar nos bens, depois na saúde, e ele foi perdendo. Mas em nenhum momento a gente vê Jó reclamando e dizendo: Deus, por que o Senhor está permitindo isso comigo? Deus, olha o que o diabo está fazendo comigo. Ele fala: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A gente precisa ter essa visão acima das pessoas. Porque tudo que acontece na nossa vida está debaixo de uma direção ou de uma permissão de Deus. Qualquer coisa. A gente precisa parar de levar culpa ou de responsabilizar os outros como culpados por aquilo que acontece com a gente. Deus é soberano. Ele está reinando. Ele está reinando na sua vida? Ele reina. Tem conceitos que a gente canta, lê, mas a gente esquece de internalizar, de aplicar na nossa vida. Reino é governo, é direção, é vontade cumprida. Se Ele está reinando em sua vida, tudo o que está acontecendo com você está debaixo da mão de Deus, da poderosa mão de Deus. Queremos, às vezes, achar culpados humanos para os nossos sofrimentos, nomear atitudes de pessoas que justifiquem nossas dores, ou, às vezes, até os nossos benefícios. A gente dá glória a pessoas e não a Deus por aquilo que a gente recebe de bom. Claro que somos instrumentos para abençoar a vida uns dos outros. E claro que, às vezes, ofendemos, magoamos, entristecemos uns aos outros. Mas isso tudo faz parte da caminhada. Deus, Ele está acima de tudo isso. E se você confiar nessa soberania, o caminho vai ficar mais leve. Vai ser possível andar. Esquecemos que Deus age por trás de cada circunstância. Ele cuida de nós. Ele cuida. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Gente, isso fala de uma saciedade completa. Uma saciedade que não tem carência, que não tem porém, que não tem o se, ou seria melhor.
Já estamos plenos se temos Jesus. Já alcançamos o que queríamos com Jesus. Agora é andar com Ele e desfrutar. Desfrutar, inclusive, das dificuldades, tirando delas um aprendizado, ou fazendo delas uma âncora para abençoar a vida de outras pessoas. O Salmo, famoso Salmo 23, quando fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na verdade, essa tradução ela é um pouco pobre, tá? Na nossa língua, porque originalmente esse texto quer dizer, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Entendem a diferença? Se o Senhor é meu pastor, Ele cuida de mim, Ele me alimenta, Ele me conduz às águas, eu não vou ter sede nem fome, eu não tenho falta de mais nada. A minha alma não tem sede de outra coisa, porque ela se sacia nele. É esse o pensamento que nós devemos ter. E às vezes a gente distorce a realidade dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo que eu quero um dia virá. Inclusive eu quero trocar de carro, então Senhor, no teu nome, eu vou comprar esse carro. Aí é igual aqueles memes que a gente vê aí nas redes sociais, né? Aparece um Jesusinho assim e fala, no meu nome não, limpa o seu. Gente, nós precisamos ter essa saciedade. Porque senão a vida cristã vira apenas um ato religioso, costumeiro. Vira um encontro social oculto. Como tem sido a sua caminhada com Jesus? Como você tem conhecido, quais facetas do caráter dele tem se mostrado a você? Você talvez seja grato por uma libertação, por uma cura, pela restauração do casamento, por uma prosperidade financeira, por ter deixado tantas futilidades lá no mundo e agora está servindo a Jesus. Mas eu quero te dizer, tem mais. Pense agora nos seus problemas. Quais são as suas maiores dificuldades? Quais são as lutas, os desafios que você tem enfrentado? O Senhor te alimenta e te sacia para que você continue essa caminhada. Ele quer ser conhecido. A obra é essa. Conhecer e crer naquele que o Pai enviou. Quem é aquele que o Pai enviou para você? Como que ele é? O que é que ele faz na sua vida? Quanto tempo do seu dia você realmente anda com ele? Você reconhece a presença dele ao seu lado? Você o chama para participar das suas decisões, dos seus negócios, dos seus relacionamentos, da sua mesa, da sua cama, do seu tempo de lazer? Pai amado, nós às vezes, Deus, queremos ouvir uma boa palavra, ouvir uma reflexão, ver um vídeo interessante, mas dificilmente nós nos calamos para te ouvir e para ouvir a voz que está presa no nosso próprio interior. Revela agora a cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor, a maneira como o Senhor quer ser conhecido individualmente a cada um deles. A maneira como o Senhor quer ser visto. A maneira como o Senhor quer dar de beber e dar de comer para eles. Revela, Senhor.
Não nos deixa ser levados pela enxurrada da velocidade dos programas, das redes sociais, dos encontros sociais e às vezes até mesmo das programações. Nós queremos andar com o Senhor. E se o Senhor não tiver nas nossas programações, nos nossos encontros, nos nossos relacionamentos, pouca coisa eles valem. Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco. Fala, Senhor, ao coração de cada um que aqui está. Revela a tua face verdadeira. Não aquela face que nós criamos, que nós imaginamos, que nós inventamos. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor visite também cada um que está passando por luta, dificuldade, adversidade, desafio. Derrama agora, Senhor, um banho de esperança sobre a mente de cada um. De confiança naquilo que o Senhor faz. De certeza do destino onde cada um vai chegar. Que o percurso, as dores do percurso são pequenas diante da grandeza da glória da chegada. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor alimente a cada um de nós nessa jornada, para que possamos chegar íntegros e sermos achados fiéis na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, eu queria que Deus falasse agora no seu coração alguma coisa. Eu vou pedir para só o Rodrigo vir aqui no violão, ministrar uma canção. E eu queria que você tivesse um tempo, 5 minutos na presença de Deus. É difícil a gente se aquietar na presença de Deus, mas eu queria te dar o privilégio de fazer isso agora. Porque eu tenho certeza que muito mais do que tudo que eu falei, esses 5 minutos pode fazer uma diferença na sua vida. Porque é Ele que vai estar aí falando com você. Basta você abrir os seus ouvidos e dizer: fala, Senhor, eu quero te ouvir.